Imagine acordar e descobrir que a cidade onde você vive tem 70% de chance de ser atingida por um terremoto devastador nos próximos 30 anos. Não é ficção científica, não é exagero. É a realidade de milhões de japoneses que vivem sob a constante ameaça de um mega terremoto que pode chegar a qualquer momento. E o mais assustador é que não é questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer. O Japão é um arquipélago localizado no Oceano Pacífico, formado por mais de 6.800 ilhas, que se estendem por aproximadamente 3.000 quilômetros. Esse país fascinante, conhecido por sua tecnologia avançada e cultura milenar, está situado em uma das regiões geologicamente mais instáveis do planeta. O território japonês fica exatamente onde 4 gigantescas placas tectônicas se encontram: a placa do Pacífico, a placa das Filipinas, a placa eurasiática e a placa norte-americana. Esse encontro de forças colossais transforma o Japão em um verdadeiro laboratório natural de atividade sísmica. A história do Japão é marcada por terremotos devastadores que mudaram o curso da nação. Em 1923, o grande terremoto de Kanto atingiu a região de Tóquio com magnitude de 7,9, resultando em mais de 140 mil perdas de vida e destruindo completamente áreas inteiras da capital. Mais recentemente, em 11 de março de 2011, o mundo assistiu horrorizado ao grande terremoto do leste do Japão, um tremor de magnitude 9,1 que desencadeou um tsunami com ondas de até 40 metros de altura. As consequências foram catastróficas, aproximadamente 18.400 perdas de vida e o desastre nuclear de Fukushima, que forçou a evacuação de mais de 160 mil pessoas. Mas por que os cientistas japoneses estão tão preocupados agora? Por que especialistas do mundo inteiro afirmam que o pior ainda pode estar por vir? A resposta está em uma região submarina chamada Nankai Trough, uma fossa tectônica que se estende por aproximadamente 700 quilômetros ao longo da costa sul do Japão. Segundo dados da Agência Meteorológica do Japão e do Comitê de Pesquisa de Terremotos do governo japonês, existe uma probabilidade entre 70% e 80% de que um megaterremoto de magnitude 8 ou 9 ocorra nesta região nos próximos 30 anos. O que torna essa ameaça ainda mais assustadora é a escala potencial do desastre. Estudos científicos publicados pelo governo japonês estimam que um terremoto de magnitude 9 na região do Nankai Trough poderia gerar um tsunami com ondas superiores a 30 metros de altura em algumas áreas costeiras. As simulações mais recentes sugerem que um evento dessa magnitude poderia resultar em centenas de milhares de perdas de vida e causar danos econômicos superiores a $1 trilhão. Mas como o Japão está se preparando para enfrentar essa ameaça iminente? Para entender por que esse terremoto seria tão devastador, precisamos mergulhar na geologia única do Japão. A fossa de Nankai é uma zona de subducção onde a placa das Filipinas mergulha por baixo da placa eurasiática a uma taxa de aproximadamente 4 a 6 centímetros por ano. Esse movimento constante gera uma pressão e tensão imensas nas rochas da crosta terrestre. Quando essa tensão acumulada durante décadas ou séculos finalmente se libera, o resultado é um terremoto de proporções catastróficas. O padrão histórico é preocupante e altamente previsível. Registros geológicos e históricos mostram que grandes terremotos ocorrem na região do Nankai Trough em intervalos relativamente regulares. O último grande evento foi em 1946, quando 2 terremotos de magnitude 8,1 atingiram a região com apenas 2 anos de diferença. Antes disso, eventos similares ocorreram em 1854, 1815, 1707 e assim por diante, geralmente com intervalos de 100 a 150 anos. Agora, quase 80 anos depois do último grande terremoto, os cientistas observam com apreensão que a janela estatística para o próximo evento já está aberta. Mas a ameaça não se resume apenas ao terremoto em si. A verdadeira catástrofe viria da combinação de múltiplos desastres simultâneos. Primeiro, o tremor violento que duraria de 2 a 3 minutos, capaz de derrubar até mesmo estruturas reforçadas. Segundos depois, um tsunami massivo se formaria, com ondas que poderiam atingir a costa em menos de 10 minutos em algumas áreas. As regiões metropolitanas de Osaka, Nagoya e até partes de Tóquio estariam em risco direto. Milhões de pessoas viveriam o pesadelo de evacuar em um tempo extremamente limitado. A Agência Meteorológica do Japão desenvolveu um sistema de alerta específico para o Nankai Trough. Quando sensores submarinos detectam atividade sísmica anormal ou movimentos da crosta oceânica, o governo pode emitir um alerta extraordinário chamado Nankai Trough Earthquake Extra Information. Esse alerta não é uma previsão precisa, mas um aviso de que a probabilidade de um grande terremoto aumentou temporariamente. Em 2019, quando um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a região de Ryuganada,
próxima à fossa de Nankai, as autoridades emitiram pela primeira vez esse tipo de alerta, colocando milhões de pessoas em estado de preparação elevada. O que mantém os cientistas acordados à noite é a possibilidade de um cenário de terremoto duplo. Análises históricas mostram que grandes terremotos no Nankai Trough frequentemente ocorrem em pares, com um segundo evento seguindo o primeiro em horas, dias ou até alguns anos. Imagine a seguinte situação. Um terremoto de magnitude 8 atinge a parte ocidental da fossa, causando destruição massiva em Osaka e Kobe. Equipes de resgate trabalham freneticamente quando, 32 horas depois, um segundo terremoto ainda mais forte atinge a parte oriental, devastando Nagoya e impactando Tóquio. Esse cenário de pesadelo não é ficção. É exatamente o que aconteceu em 1854 e, novamente, em 1946. A questão que fica é: o Japão moderno, com suas megacidades densamente povoadas, conseguiria suportar uma tragédia em escala tão ampla? A resposta do Japão a essa ameaça existencial tem sido nada menos que extraordinária. O país transformou a preparação para terremotos em uma verdadeira ciência e arte. Desde a década de 1990, o Japão investe bilhões de dólares anualmente em tecnologias de prevenção, sistemas de alerta precoce e educação pública. Mas será que isso é suficiente quando a natureza decidir liberar séculos de energia acumulada? A primeira linha de defesa do Japão é seu revolucionário sistema de alerta precoce de terremotos. Desenvolvido após o desastre de Kobe em 1995, esse sistema utiliza mais de 1.700 sismógrafos espalhados por todo o país. Quando um terremoto é detectado, o sistema calcula instantaneamente a localização, magnitude e ondas sísmicas esperadas. A informação é transmitida à população segundos antes das ondas destrutivas chegarem. Pode não parecer muito, mas esses poucos segundos salvam vidas. Trens-bala viajando a 300 km por hora são automaticamente freados. Cirurgias são interrompidas. Elevadores param no andar mais próximo. E alertas soam em todos os celulares simultaneamente. As construções japonesas são obras-primas de engenharia antissísmica. Depois do terremoto de Kobe, que destruiu milhares de edifícios, o Japão implementou os códigos de construção mais rigorosos do mundo. Arranha-céus modernos em Tóquio são construídos sobre amortecedores gigantes que absorvem a energia sísmica. Alguns edifícios utilizam sistemas de pêndulos pesando centenas de toneladas que se movem na direção oposta ao tremor, cancelando o movimento. Outros são erguidos sobre isoladores de base de borracha e aço que permitem que o solo se mova enquanto a estrutura permanece relativamente estável. Durante o terremoto de 2011, o edifício do Skytree em Tóquio, com 634 metros de altura, balançou, mas não sofreu danos estruturais significativos. Mas a preparação vai muito além da tecnologia. A cultura de preparação para desastres está profundamente enraizada na sociedade japonesa. Desde a infância, as crianças participam de simulados de terremoto regulares nas escolas, aprendendo a se proteger debaixo das mesas e evacuar de forma ordenada. O dia 1º de setembro é o Dia Nacional de Prevenção de Desastres, quando todo o país realiza exercícios em massa. Famílias mantêm kits de emergência em casa com água, alimentos não perecíveis, lanternas, rádios e suprimentos médicos suficientes para pelo menos 3 dias. Prédios públicos armazenam suprimentos de emergência e servem como abrigos designados. O governo japonês também está investindo em infraestrutura massiva de proteção contra tsunamis. Ao longo da costa, muralhas de concreto com 10 a 15 metros de altura foram construídas após o tsunami de 2011. Sistemas de comportas automáticas fecham portos e rios quando um alerta de tsunami é emitido. Rotas de evacuação são claramente marcadas, e torres de evacuação de concreto foram construídas em áreas onde o terreno natural não oferece elevação suficiente. Mas aqui está o dilema que assombra planejadores e cientistas. Essas medidas foram projetadas baseadas no terremoto de 2011. E se o próximo evento for ainda maior? Simulações sugerem que um terremoto de magnitude 9,1 no Nankai Trough poderia gerar ondas, superando as barreiras existentes em várias localidades. A preparação perfeita é possível quando enfrentamos forças da natureza de escala tão inimaginável? A verdade inconveniente que cientistas e autoridades japonesas enfrentam é que, apesar de toda a preparação, um megaterremoto no Nankai Trough ainda resultaria em uma catástrofe de proporções históricas. O gabinete do governo japonês publicou em 2019 um relatório detalhado sobre o pior cenário possível. Os números são devastadores. Há até 323 mil perdas de vida no pior cenário, 2 milhões e 300 mil edificações completamente destruídas e danos econômicos estimados em 1.400 trilhões de ienes, aproximadamente 13 trilhões de dólares,
ou cerca de 2 vezes o orçamento anual do Japão. O impacto não seria apenas japonês, mas global. O Japão é a terceira maior economia do mundo e um elo crucial nas cadeias de suprimento globais. A interrupção de portos importantes como Osaka, Nagoya e Kobe paralisaria o comércio internacional. Fábricas de componentes eletrônicos, automóveis e produtos farmacêuticos ficariam offline. A recuperação levaria décadas e custaria trilhões. Alguns economistas sugerem que um desastre dessa magnitude poderia desencadear uma recessão econômica global, afetando a vida de bilhões de pessoas que nunca sentiram um único tremor. Mas há uma mensagem de esperança e resiliência na história japonesa. Cada vez que um grande terremoto atingiu o Japão, a nação não apenas se recuperou, mas emergiu mais forte e mais preparada. Após o desastre de 2011, o Japão revolucionou seus protocolos de segurança nuclear, melhorou sistemas de alerta de tsunami e fortaleceu ainda mais suas construções. A capacidade de reconstrução rápida e eficiente do Japão é lendária. Estradas destruídas são reparadas em dias, serviços essenciais restaurados em semanas. Essa resiliência cultural, combinada com preparação tecnológica, dá ao Japão uma chance de lutar quando a natureza mostrar sua fúria máxima. Especialistas internacionais em sismologia observam o Japão como um modelo de preparação para desastres. O Dr. Lucy Jones, uma das mais respeitadas sismólogas dos Estados Unidos, afirma que o mundo inteiro deveria aprender com o exemplo japonês. Segundo relatórios da Agência Meteorológica do Japão, a preparação constante já salvou incontáveis vidas. Durante o terremoto de 2011, o sistema de alerta precoce deu às pessoas de Tóquio quase 1 minuto de aviso, tempo suficiente para tomar medidas de proteção. Sem esse sistema, as perdas de vida teriam sido muito maiores. A lição mais importante que o Japão nos ensina vai além de tecnologia e engenharia. É sobre aceitar que vivemos em um planeta dinâmico e poderoso, onde forças naturais gigantescas moldam constantemente a superfície terrestre. Não podemos impedir terremotos, mas podemos escolher como nos preparamos para eles. Cada simulado realizado, cada kit de emergência montado, cada segundo de alerta ganhado representa vidas que podem ser salvas. O Japão não espera passivamente pelo grande terremoto. O país se prepara ativamente todos os dias, porque entende uma verdade fundamental. Na batalha contra as forças da natureza, a preparação é a única arma que temos. E você, está preparado para os desastres naturais que podem atingir sua região? Pense nisso. E se esse vídeo abriu seus olhos para a importância da preparação, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conhecimento. Porque informação salva vidas.